bom, seu Antônio? Tá bom? Bom, boa noite a todos, a todas. E é sempre com muita generosidade que a gente acolhe essas palavras tão lindas da nossa querida, né, e sempre mestra Marleninha, né? E é tudo mentira que ela falou, a gente não é mestre dela, não. Ela que é sempre nossa mestra, nossa querida, né? Ela e o Luz e Amor, né? Os dois. A gente fala que é o casal Luz e Amor. E é sempre uma alegria poder falar, né? Conversar um pouco aqui, dialogar, aqui, esse trio aqui, Parada Dura, junto com as pessoas que frequentam essa casa. Com a certeza que estamos sempre muito bem assistidos pela espiritualidade. E vamos tentar passar algumas, em um curto tempo, né, espaço de tempo, algumas informações a respeito dessa obra monumental, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, eu gostaria apenas de ressaltar que nós preferimos fazer uma pequena correção no título, se vocês forem olhar o que está nos cartazes, porque entendemos que o tríplice aspecto da doutrina espírita, ele contempla melhor a proposta da obra kardeciana do que falarmos em trilogia. Então, nós fizemos essa pequena correção, porque até pelo cuidado, né, que a gente tem não somente com a doutrina, mas sabendo que isso está sendo gravado, né, e está sendo veiculado aí na internet, nas redes sociais, no YouTube. Então, um pouco de cuidado, né? Aliás, muito cuidado é sempre bom senso. Então, nós apenas trocamos o título que melhor contempla o que nós gostaríamos de ressaltar. E, na verdade, vocês terão oportunidade de ouvir durante essa semana, acredito eu, que os demais palestrantes falarão, talvez, sobre os mesmos, usando as mesmas palavras, né, usando os mesmos sentidos, os mesmos sinônimos, para dizer sobre o Evangelho. O que é bom, porque, didaticamente falando, né, quando a gente repete uma informação sobre vieses diferentes, sobre falas diferentes, sobre momentos diferentes, é uma maneira que o educador encontra de fazer com que aquela palavra, aquele conhecimento se perpetue, ou seja, introjetado no aprendiz, né? E todos nós somos aprendizes da vida, pelo menos, né? Então, vocês terão, aqueles que estão, né, acompanhando, que começou ontem, né, essa semana, aqueles que acompanharão, né, espero, durante toda a semana, com encerramento no sábado, terão muitas vezes a oportunidade de comparar e ver, olha, isso foi falado, mas foi falado, às vezes, com uma outra informação, né, acrescentando novas informações ao dado primário. Então, caminhando aqui, né, vale sempre a pena reforçar, porque o tríplice aspecto da doutrina espírita. O que entendemos como tríplice aspecto? Tríplice de 3. Né? E por que tríplice aspecto? Né? Porque todos nós sabemos, mesmo aquelas pessoas que não são afeitas muito à leitura, ou que não têm muito costume, ou que não são só simpatizantes da doutrina, mas ouvi falar que essa religião, ela também é filosofia e ciência. Será que seria certo, então, já partir do princípio que é uma religião que também é ciência e filosofia? Ou eu posso falar em doutrina? Tá? E aí, essa seria, talvez, a explicação mais óbvia e mais clara, porque ela não é apenas e tão somente uma religião, ela é uma doutrina. Então, o que seria uma doutrina? Né? Grosso modo, é um conjunto de princípios, né, de ideias, de princípios, que servem de base a um sistema. Seja esse um sistema filosófico, um sistema político, um sistema literário, um sistema religioso. Então, quando você fala, fulano segue uma doutrina filosófica, uma escola, quer dizer, nós temos um componente de ideias e de princípios que encerram aquela filosofia, aquela política, aquele sistema literário e por aí afora. A doutrina espírita, ela portanto, um conjunto desses princípios, que tem uma parte científica, uma parte filosófica e, por incrível que pareça, na ordem de aparição, vamos dizer assim, não é a palavra muito certa, uma parte religiosa. Tá?
Espiritismo, doutrina espírita, o kardecismo, sinônimos. Tá? Portanto, um conjunto de preceitos organizados que sistematizam o modo de pensar e agir, não é só pensar, não fica só no plano das ideias, filosofia, mas também vai para o plano da prática. Aí a gente pode pensar na questão do religare, tá? da fé com obras. Tá? Então, portanto, um plano, um conjunto de preceitos que se organizam, que se sistematizam para um modo de pensar e proceder que é orientado por esse tríplice aspecto filosófico, político filosófico, religioso e científico, tá? Conjuntamente. De vez em quando eu escuto algumas pessoas perguntarem, às vezes em palestras, em centros ou até em outras situações, eu queria retirar essa parte da doutrina do espiritismo, se fosse só isso, seria melhor, enfim. Tá? Se a gente retira um desses pezinhos, esse tripé, deixa de ser a doutrina espírita. Como ela foi concebida, como ela foi idealizada, lá, eu falo pelo povo lá de cima, né, pelos mentores, pelos espíritos iluminados, que vieram apenas fazer aquilo que é a vontade do Pai, segundo o próprio Cristo que os enviou, né, assim como ele foi enviado pelo Pai. Então, não tem que retirar nada. Obviamente que, como humanos que somos, a gente pode se identificar com uma parte mais do que a outra. Tá? Mas retirá-la em proveito de uma outra deixaria de ser a doutrina espírita tal qual ela foi concebida. Tá? E a doutrina espírita, nós podemos falar das obras básicas. Né? É o Pentateuco. Penta, 5. Tá? Na ordem de publicação, nós temos, primeiramente, o Livro dos Espíritos, 1857. Na sequência, podemos dizer que é uma continuidade do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Depois, o Evangelho, que é o nosso objeto de estudo durante essa semana, né? A Gênese, o Céu e o Inferno. Mas a obra de Kardec não se resume aí. Tá? Também temos a Revista Espírita, que o subtítulo me encanta muito, porque a Revista Espírita é Jornal de Estudos Psicológicos. Né? Temos uma obra póstuma que foi lançada, tem alguns comentários, algumas perguntas de Kardec, que foi lançada, como o próprio nome diz, obra póstuma, pós-morte Kardec. Quer dizer, então, não foi ele que publicou, mas um compêndio de assuntos que ele vinha desenvolvendo ao longo do tempo, que ele se dedicou ao estudo da doutrina e que foi publicado logo após a sua morte. Também tem uma obra muito basiquinha, o que é Espiritismo, que é quase que um manual, né, de instrução para a gente entender os princípios da doutrina. Tá? Então, assim, a obra ela é grande. O principal, poderíamos dizer que está ali. A revista ela tem muitas cartas que Kardec recebeu, pessoas perguntando, tem ensaios, enfim, tem um conjunto de uma obra muito extensa, de pessoas que escreviam para Kardec, perguntavam, outros rechaçavam, outros acolhiam, e algumas coisas que ele pontuava ao longo da obra básica, principal, que são 5, que também trazia na Revista Espírita. Tá? O termo espiritismo, fora isso, nós só fazendo um apêndice, Kardec publicou muitos opúsculos, são pequenas obras, né, com o intuito, a Viagem Espírita, tem outras obras de menor quantidade assim, de páginas, mas não por isso menos importantes, e que ajudavam as pessoas, quase que manuais mesmo, que ajudavam as pessoas a compreender as manifestações dos espíritos, para que veio, né, a codificação, o que é o espiritismo e por aí afora. Esse termo, espiritismo, foi criado por Kardec em 1850, do momento que ele estava fazendo perguntas e sendo respondido pelos espíritos nas sessões, né, mediúnicas, que eram, naquela época, comandadas, e Kardec, como um homem brilhante que foi, ele fazia as perguntas em casa, levava aquelas sessões, e aí foi afastando os espíritos, né, mais zombeteiros, aqueles que não queriam nada com nada, e também os médios, e também aquelas pessoas que só queriam espetáculo para espetáculo. E aí, sem saber, né, inicialmente, ele acabou codificando aquilo que seria a obra, né, inaugural e primordial da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Né? Então, esse termo espiritismo foi criado por ele. Tá? E aqui, apesar de não estar escrito aí, eu faço questão de me ver isso agora, eu acho que eu preciso falar. Né? Então, assim, é importante a gente frisar que esse termo, Kardec não inventou o fenômeno,
Ele apenas codificou, ele apenas compreendeu e trouxe à luz da ciência, porque ele era um pedagogo. Nós vamos falar um pouquinho dele. Quem é esse homem? Né? Então, ele nomeou uma manifestação que ele dá um nome de espiritismo para fazer um contraponto com o materialismo. Então, materialismo remete à matéria e espiritismo remete às coisas do espírito. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque alguns irmãos de outras denominações religiosas, quando nos acusam de... Eu já escutei coisas absurdas, né? Mas assim, de comunicação com os mortos, adorar isso, adorar aquilo, muitas vezes baseado na ignorância ou até na má-fé. A gente tem que pensar que nós somos humanos, estamos em evolução, né? Então tem de tudo. Muitas vezes aponto no Antigo Testamento, que ali no Deuteronômio, Deus proibiu a comunicação com o espírito, fala de espiritismo. Eu falei, gente, como é que pode? Se o Deuteronômio foi escrito na época de Moisés, pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, e a palavra foi inventada em 1857, como é que pode? Então, aí falta um pouco de estudo, ou falta muito. Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso, até para poder, eu acho, às vezes, o espírito é um pouco tímido, né? Quando tem que defender, não é fazer proselitismo, a gente tem que ter a resposta calma na ponta da língua. Tá? E aí... o próprio Kardec responde que o espiritismo é uma doutrina que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal e as consequências morais que dela emanam. Isso está onde? Está naquele livrinho que é o Espiritismo. Tá? Então, é uma doutrina que trata da natureza, da ordem do espírito e das consequências de âmbito moral daquilo que fazemos. É o tal que nós conhecemos muito da lei de ação e reação, de causa e efeito, quer dizer, tudo tem, para todo gesto, tem lá uma consequência de âmbito moral que pode projetar essa pessoa para uma evolução ou pode segurá-la um pouco mais aqui, né? Se ela mal usar os seus poderes do seu livre-arbítrio. Tá? E qual é o intuito dessa doutrina? O aperfeiçoamento moral do homem. Não dá mais do que isso. Simples assim. A doutrina compreende, então, a organização, a lógica, os fenômenos, tanto do ponto de vista do universo tangível, aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente observa, né, todo o fenômeno da cosmogênese, né, da própria manifestação da humanidade, dos seres vivos e não vivos, dos inanimados, tá, como daquilo que transcende, aquilo que ultrapassa a questão da materialidade, né, que é a questão que é ligada ao cunho moral, uma moral de base cristã. Tá? E um dos preceitos, talvez o que sustenta essa doutrina, né, é que essas explicações, para aquilo que até bem pouco tempo, na época de Kardec, era tido como sobrenatural, algo inimaginável, ele encontra, então, as respostas dadas pelos espíritos superiores, né, os espíritos que ajudam ali na codificação. Tá? Essas respostas são dadas, né, através dos médiuns, são medianeiros, são só instrumentos, tá, para explicar aquilo que, até então, os seres humanos concebiam como algo sobrenatural. Então, acredita-se, né, e tem como base ser um dogma da doutrina, na comunicabilidade dos dois mundos. Tá? Assim como Moisés trouxe a justiça, primeira revelação, Cristo, 2000 e poucos anos depois, reiterando a justiça, traz a lei do amor, né? E ele promete, eu vos enviarei o Paráclito, tá? Esse termo é em grego, eu vos enviarei o Consolador, né? Paráclito, eu vos enviarei o Consolador para que ele dê testemunho de mim, assim como eu testemunhei as obras do Pai. Vós farei coisas maravilhosas, brilhantes, tal. Então, ele promete e ele cumpre. Só que, dessa vez, praticamente 2.000 anos depois da vinda dele, essa revelação, que naquele momento não poderia ser... A gente não entende até hoje, mas imagina 2.000 anos atrás, há 3.000 anos, há 4.000 anos. Essa terceira revelação, ao invés de vir, né, encarnada, vamos dizer assim, na boca de um profeta, ou através de uma figura exemplar, de uma altíssima luminosidade, como é o Cristo, ela veio num conjunto, a obra, essa terceira revelação, ela veio numa pluralidade de espíritos. Então, o que Kardec escutava ali, aquela manifestação, aquilo que estava sendo escutado ali, estava sendo falado, escutado também no centro ali, acolá, em outros lugares da Europa, dos Estados Unidos, para mostrar o quê? Se eu tenho uma pergunta que é feita aqui,
E eu tenho uma resposta. Nós não estamos falando de uma época que não tinha internet, que não tinha jornal rápido como tem hoje. Não tinha telefone, ou se tinha, era muito ruinzinho. Tá? Mas, enfim, era uma outra época, a velocidade era muito mais lenta. Acontece uma coisa aqui, é o mesmo fenômeno, com as mesmas respostas que acontecem acolá. Então, quem está por trás, que inteligência está por trás disso, e o que quer dizer, o que está se passando. Né? E qual é o objetivo dessa obra? Afinar, refinar, apurar a questão da moral humana. Tá? Então, a terceira revelação, Moisés, Cristo, e a terceira revelação é a própria doutrina, codificada por Allan Kardec, tá? Que ela é a continuação, não há uma ruptura, é uma continuação das duas primeiras, e ela aponta as revelações como bases dessa doutrina, a parte religiosa da doutrina, né? o Evangelho, perdão. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo foi a terceira obra publicada, então. Em 1857 foi o Livro dos Espíritos, 59 o Livro dos Médiuns, e 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas entre a primeira obra e a terceira, ele publicou Revista Espírita, ele publicou os opúsculos, ele publicou outros livros que têm uma característica mais didática. Tá? Ele é apresentado, né? Aqui você tem a vida do Cristo, não tal qual nós vemos nos evangelhos comuns, os canônicos. Tá? Não aparece lá a anunciação do Cristo, o Cristo pequeno, o Cristo falando lá para os doutores. Não, você vê só a questão, nem os milagres do Cristo não são objeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No que ele se detém, então? Na lição moral, porque em relação a essa não tem dilema. Porque eu sempre falo, né, na aula do Cohen, quando eu falo sobre a questão da moral, em relação aos milagres do Cristo, a própria vida do Cristo, tem no próprio cristianismo, nas próprias igrejas cristãs, né, tem um fala isso, fala aquilo, acaba tendo celeuma, briga, mas é inatacável, a questão moral, mesmo para aqueles não cristãos. Então, a doutrina espírita no Evangelho, ele fica só com as lições morais do Cristo. É um Cristo que aparece, é um Cristo adulto. Você não vê o Cristo, o menino Jesus, a manjedoura. Tá? Não tem a genealogia do Cristo. Tá? E quem que é o autor desse evangelho? Tá? Aí que chega essa figura maravilhosa, que é o codificador, né? Allan Kardec. Ele não se deu esse título, gente, codificador, porque ele ajudou a fazer um código, vamos dizer assim, a codificar as perguntas que ele fazia, os espíritos respondiam. Mas ele não se intitulou assim. Nós, né, não sei quem, que o intitulou assim, talvez um momento ou a posteriori. Esse fulano, né, com todo respeito, né, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele nasceu em Lyon, na França, em 1804, e desencarnou em Paris, em 1869. Tá? Ele foi pedagogo, tradutor, professor, teve uma larga vida dedicada ao magistério. E ele foi um pioneiro na pesquisa científica sobre os fenômenos paranormais, leia-se mediúnicos, tá? Paranormalidade ou mediunidade. Mas quem que é essa pessoa? Tá? Ele veio de uma origem, né, os pais eram católicos, sua mãe dona de casa, seu pai um juiz, e aos 11 anos ele vai para Yverdun, né, seria em francês, ele vai estudar com João Henrique, né, Johann Heinrich, não sei se é assim que fala, Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça, perdão. E dali ele fica dos 11 aos 19 anos nesse colégio interno para meninos. E convivia lá com outros meninos e rapazes da Europa toda, e com o professor Pestalozzi e sua esposa. Né? O Pestalozzi era casado, não tinha filhos, mas aqueles meninos todos eram como seus filhos. E era um homem de uma generosidade, de uma bondade, que marcou e impressionou muitíssimo a figura do menino Leon. Tá? Porque o Pestalozzi era protestante, né, como quase toda a Suíça, mas ele teve o cuidado de escolher alguns, eu li um pedacinho da biografia, né, já há algum tempo, ele teve o cuidado, né, a gentileza de, quando a escola começou a crescer, de escolher, de contratar alguns professores padres, sabendo que alguns rapazes que ali vinham estudar vinham de origem católica. É o caso do menino Rivail. Tá? Aos 19 anos, então, ele volta para a França, e ali ele começa a dar aulas, ele começa a se dedicar ao magistério, ele publica, tá? Ele publica uma série de livros de didática francesa, de matemática. Então, ele é uma pessoa que se dedica ao magistério e tem toda uma preocupação com a educação.
né? Aos 28 anos, ele se casa em fevereiro com a poetisa, artista, plástica, professora de letras, Amélie Gabrielle Boudet, tá? Com quem ficou casado 37 anos, né? Até o ano de sua morte, na morte de Kardec, em 1869. Também não tiveram filhos, igual o seu mestre Pestalozzi. Aí está o casal Kardec, né? Na verdade, ele não tinha esse nome ainda, né? O casal Rivail, o professor Rivail e Amélie Boudet, sua esposa, já velhinha. Tá? E em 1855, começam os fenômenos, as mesas girantes, vocês já ouviram falar nisso, e o Rivail não fala que nem que sim, nem que não. Ele é convidado, né, em espírito crítico como era, um dia ele cede, ele vai a uma dessas reuniões, né, e ele percebe que não tinha fenômeno de alavanca, não tinha ninguém empurrando, quer dizer, não tinha nenhuma trapaça ali. E falou, bom, se essa mesa, que é um ser inanimado, está se movimentando, não tem nenhuma alavanca, não tem um sistema hidráulico, não tem ninguém marionete, então tem uma inteligência fazendo isso. E não é uma inteligência nossa aqui. Quem está por trás disso? Aí ele começa a ir, né, devagarinho nessas sessões e começa, então, a fazer essas perguntas inteligentes. A primeira é o que é Deus? Olha que pergunta inteligente. O que é? Ele não pergunta quem, ele pergunta o que é. O que é isso que chamamos Deus? E as primeiras publicações do Livro dos Espíritos, ela ficou com traço. Ela não tinha uma resposta. Até que eles realmente... na segunda, na terceira edição, a resposta vem, né? Você vê o cuidado que ele tem de organizar, de separar, né? E um rigor metodológico e científico. Tá? Então, quando ele observa esses fenômenos, ele aplica o que nós chamamos em ciência, é um dos métodos da ciência, é o método experimental. Você faz um experimento. Tá? Que é um método que era muito vigente na época. Ainda até hoje é assim, mas hoje você tem outros métodos para fazer ciência. Eu sou professora, mas é um método que eu quase não uso em função da ciência que eu uso, que eu ensino, perdão. Né? Mas o que ele observa, registra, faz e usa um método experimental, que é ligado à experiência, partindo desse efeito, mesas girantes, bom, isso é um efeito. Qual é a causa? A causa é uma inteligência que ele então supõe, né, e chega à conclusão que é uma inteligência que está fora do plano físico, material. Tá? Ele, então, reconhece a autenticidade daquele fenômeno, não tinha trapaça, e convence que da existência dos espíritos e da sua comunicação com os homens. Aí ele inicia uma série de perguntas elaboradas para esses seres inteligentes, né, como eu falei, que é o germe do Livro dos Espíritos. Em 1854, ele é publicado. A primeira edição tinha só 501 perguntas. Já na segunda, ela salta praticamente, que ela duplica, vai para 1.012 perguntas. Tá? E aí, o que eu acho fantástico no Kardec é isso. É que, até então, ele era o professor Rivail, uma pessoa culta, nobre, de bons modos, generoso, né, um cara que fica pensando, observa as coisas, não fala nem que sim, nem que não, e que, à medida que ele se convence que ele, então, chega a hora, ele recebe essa comunicação, que ele tinha que publicar aquilo, ele falou, poxa, como é que eu vou publicar com o meu nome? Hipólito, Leon, Rivail e Denizar? Não dá. Eu já tenho livros publicados de história, de pedagogia, de didática, não é justo. Tá? Então, ele recebe uma revelação em determinado momento que ele havia sido, em algumas vidas anteriores, um druida, e, naquele momento, vivendo naquele continente, né, europeu, sobre essa etnia, ele tinha o nome de Allan Kardec. Então, ele adota o nome que ele tivera, não sei quantos anos antes, quantas encarnações antes, como pseudônimo, exatamente para separar uma obra que é dele, quando ele publicou como professor, e uma obra que, apesar de ser da lavra intelectual dele, as respostas não eram. Eu acho isso muito nobre. Né? Assim, ele algumas pessoas falam, mas ele estava se escondendo. Não, ele estava respeitando o direito autoral, né? Porque, apesar dele ter codificado e ter realmente o intelecto dele ali, todo o rigor científico dele, tá? Mas ele sabia que aquelas respostas não eram próprias. Tá? Então, ele faz isso e inaugura, vamos dizer assim, a questão do espiritismo. Essas são, eu falo inaugurar de maneira até jocosa, né, mas lança essa luz para o universo, vamos dizer assim. Essas são as obras do professor Hipólito Rivail. São as obras, né, o curso prático de teoria de aritmética, está vendo? Ele já tem um monte de livro publicado na época, de gramática, de matemática. Tá? E aí as obras já do Allan Kardec, tá? Que são o primeiro, o Livro dos Espíritos, é a parte filosófica da doutrina. Tá? E entre o Livro dos Espíritos, essa aqui é o Pentateuco, que são as obras principais. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. A Gênese, os Milagres e as Predições. A gente sempre fala o primeiro nome e esquece o subtítulo. Né?
Entre o Livro dos Espíritos e o segundo livro, esses aqui são outros livros que ele publicou. A Revista Espírita, ele começa, são 12 obras, são 12 volumes, perdão. Ele começa a publicar em 1858 e vai até o ano da morte dele, 1869, quando ele desencarna aos 64 anos. O que é o Espiritismo, Viagem Espírita, entre outros. E entre esses livros, né, depois tem a obra póstuma, que é publicada na morte dele, e entre esses livros, né, essas pequenas obras, conforme eu lhes havia dito, né, os resumos de leis, caráter de revelação espírita, os espiritismos, expressões mais simples, instruções práticas sobre a doutrina, a administração espírita, são obras pequenas, quase que manual mesmo. Aqui tem uma fala da Dora Encontre que eu gosto muito. E eu preciso também ressaltar, aí eu acho que os meus companheiros aqui vão falar também sobre isso, que, apesar do tríplice aspecto, e apesar dessa semana estar sendo dedicado ao Evangelho, o Evangelho é o livro que não contempla a parte científica. Ele é o livro que contempla a parte moral, a moral de cunho cristão. Então, é o livro, por excelência, da religião. É a parte religiosa da doutrina. Tá? Eu poderia dizer que o cuidado que ele teve em elencar a parte da moral da vida do Cristo, né, obter as respostas que ele teve, a ajuda do povo do lado de lá para poder explicar aquilo, esse rigor de escolher para poder, esse método, isso tem você percebe que existe ali por trás o educador, né, o homem de intelecto. Tá? Mas não é um livro científico, como são o Livro dos Espíritos, a primeira parte, o Livro dos Médiuns totalmente, e a Gênese, a parte 1 da Gênese, que fala da cosmogonia. Tá? O que a Dora Encontre fala? No livro Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes, Kardec criou um novo paradigma para conhecermos o mundo, que incluiu uma dimensão espiritual. É esse método de estudar os fenômenos que evidenciam a imortalidade da alma. E esse método, de estudar os fenômenos que evidenciam a imortalidade de alma é algo criado por ele, e não pelos espíritos. Veja bem, método de estudar os fenômenos que evidenciam a imortalidade das almas, esse método é uma criação de Kardec. Tá? Já falei que o caráter experimental e investigativo da doutrina está no Livro dos Médiuns, né? A Gênese, que aborda a questão da ciência. Na parte 1, ela fala sobre a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita. Apresenta os milagres não como milagres, não como algo sobrenatural, mas natural, tá? Cujos mecanismos a ciência ainda não compreende, está começando a compreender. E no Céu e Inferno, ele apresenta a contradição filosófica, né, e as incoerências segundo o conhecimento científico. Também é uma obra de cunho filosófico, mas ele mostra que o Céu e o Inferno, conforme pregava até então a Igreja Romana, ela contradiz com o bom senso da doutrina espírita. Tá? Ele analisa, com bom senso do conhecimento científico que é analisado pela doutrina espírita. Ele analisa a ação da lei de causa e efeito, né, que está totalmente em concordância com as leis divinas. E aqui eu acho bem interessante a ciência espírita vista por outros autores, né? Porque coube a mim falar um pouco mais da parte científica, que é a parte que eu mais me identifico. E eu volto a dizer, ela não está contemplada no Evangelho. Mas Gabriel Delany, no Fenômeno Espírita, e o mesmo autor no Espiritismo perante Ciência, ele fala da parte científica de que forma? Que o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente se tem chamado mortos. Porque não estão mortos nada, só estão sem a roupa de carne. Né? E ele deixa, né, essa doutrina deixa de parte as teorias nebulosas, né, aquelas coisas sobrenatural, que não se entende e tal, desprende-se dos dogmas das superstições e apoia-se nas bases na base inabalável da observação científica. Tá? Embora ele esteja alicerçado na religião, na moral, na filosofia e na ciência, tanto a filosofia e ciência precisam desenvolver um pouco mais na doutrina espírita. Tá? Porque isso é uma crítica muito interessante, eu estava lendo, né, e eu fiz questão de colocar aqui, porque muitos espíritos ainda adotam o mesmo referencial teórico e metodológico da época do Kardec. A ciência, gente, imaginar que um celular existe há menos de 20 anos, daquele tijolão com uma coisa desse tamanhozinho que hoje tira foto, você conecta a internet, você faz tudo, você só não fala. Você só não fala, você faz tudo, menos só falar. Tá? Então, como que, então, em 20 anos a gente evoluiu tantas coisas, como é que eu vou adotar um referencial científico de 200 anos, 1857 para cá? Então, está precisando de mais estudo
para poder contrabalançar melhor essas duas perninhas que são um pouco capenga, da filosofia espírita e da ciência espírita. Tá? A situação fica pior, né, porque nós estamos vivendo um avanço científico usando, às vezes, um método o que o Kardec fala? Que a doutrina, as bases delas foram lançadas, mas que o conhecimento científico ele está aí, e ele fala em um determinado momento, tá, que eu acho lindo aqui. A doutrina não foi ditada completa. Não sou eu que estou falando isso, olha quem diz. É ele, na Gênese. Ela não foi ditada completa, nem posta a crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho do homem. Quer dizer, ela é ditada pelos espíritos, né? Mas tem que ter nosso trabalho. Ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos, das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Então, tem um momento que ele fala, se contrapor alguma questão científica com a doutrina, ele fala, siga a ciência. E nunca, até agora, tudo que ele falou, nunca, desde 1857, tudo o que ele disse, tá, a ciência tem comprovado. Por que incentivar a pesquisa e a ciência espírita? Porque muitos fenômenos estudados ou a serem descobertos pelas ciências têm a sua origem ou são afetados pelo espírito. Por exemplo, a função do ectoplasma, tão falada nos livros de André Luiz, né, André Luiz Espírito, o ectoplasma é uma substância que está, né, nos limites da matéria e do espírito, sendo derivado do fluido vital, que, por sua vez, deriva do fluido cósmico, que é absorvido pelos pensamentos, que você, quando qualifica na boa ação, você ajuda a pessoa a se tratar, a curar. Quem pode estudar isso? É a ciência. Você pode fazer isso dentro de uma sua casa, de uma casa espírita, com toda a generosidade, a vontade, né, toda a questão religiosa, mas quem pode estudar esse fenômeno, esse veículo que ajuda tratamento e cura, é a ciência espírita. Então, é um bom momento para a gente pensar sobre isso, né? Precisamos da ação da ciência para poder entender esses fenômenos. Um outro é o estudo e orientação dos tais fenômenos da mediunidade ainda de efeito físico, que ela é uma realidade, que a gente às vezes escuta, mas não precisa mais disso. Quem diz que não precisa mais disso? Se não precisasse, não tinha. Mas quem é que pode orientar? Quem é que pode esclarecer o porquê disso? Né? E para que ainda é preciso esse tipo de manifestação? Às vezes é preciso. Tá? Mas eles não têm nem doutrinadores que sejam preparados, porque está faltando estudo na parte científica. Tá? Então, assim, grosso modo, né, eu trouxe um pouquinho dessa questão da ciência, né, volto a dizer que não é a obra que mais contempla a parte científica, mas deixa um legado moral aí maravilhoso para a gente ser um pouquinho melhor, né, Dani? E a Dani fica, então, com a parte filosófica. Boa noite a todos. Sempre bom rever amigos, né, estar aqui mais um ano estudando juntos. Sempre muito bom essa oportunidade. Como a Clélia bem disse, se nós fôssemos falar sobre o aspecto filosófico da doutrina, certamente nós falaríamos sobre o Livro dos Espíritos. Mas, como esse ano nós estamos celebrando 150 anos do Evangelho, então vamos tratar do assunto no Evangelho, vamos tratar do assunto na doutrina. E quando a gente abre o Evangelho, na capa de rosto, na folha de rosto do livro tem uma frase linda, que certamente vocês já devem ter visto, lido, ouvido falar. Olha que interessante, tem tudo a ver com o trabalho de Kardec nessa obra, no Evangelho. Ele diz o seguinte: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Olha só que responsabilidade, está na folha de rosto do livro. Então, isso demonstra o cuidado de Kardec e a importância que ele dá para que os fenômenos possam ser estudados, para que a doutrina que ele estaria ali codificando fosse estudada sob o viés da razão. E a gente vai entender o porquê disso. O Kardec, como a Clélia bem disse também, ele foi um gigante. Ele deu uma grande contribuição para o pensamento humano. Ele fez uma verdadeira revolução no conhecimento. Ele foi disciplinado, ele foi cientista, ele desenvolveu um método. E foi muito grandioso o trabalho que ele fez. Ele estava, sim, servindo como um instrumento.
Existia todo o trabalho da espiritualidade, mas ele foi um gigante. Se ele não tivesse tido a vontade que ele teve, se ele não tivesse tido a disciplina que ele teve, se ele não tivesse tido o comprometimento que ele teve, a doutrina não teria sido esse instrumento tão maravilhoso que ela é. Então, ele tem, sim, uma parcela de importância muito grande. Mas, ao contrário de outros tantos filósofos, de outros tantos pensadores, de outros tantos cientistas, ele não usa isso, não usou e nunca foi a intenção para massagear o ego dele. Mesmo tendo todo esse louvor, mesmo sendo uma pessoa excelente, ele simplesmente fez o trabalho dele, fez muito bem feito. Só que a gente não vai, na biografia, a gente não vai encontrar essa preocupação, né, de celebridade. Ele simplesmente fez o que ele deveria fazer e fez muito bem. Então, o Espiritismo ele vem trazer uma nova proposta. Por que é uma doutrina tão diferenciada? Porque ela propõe uma leitura crítica do cientificismo estreito, do elitismo filosófico e do fanatismo religioso. Ou seja, o que significa isso, né? O cientificismo, a ciência é muito antiga, né? Ela existe de tempos, só que muitas vezes ela se focava em experimentos isolados, em teorias isoladas, e Kardec vem trazer uma ideia diferente, ele vem ampliar essa ciência. Ele vai lidar também com a questão do elitismo filosófico, tanto que nós carregamos um ranço disso até hoje. Quando uma pessoa está falando alguma coisa difícil que a gente não está entendendo, a gente já faz aquela cara assim, ai meu Deus, está filosofando. A gente carrega isso porque a gente trouxe essa tendência de que filosofia é difícil, de que quem está falando difícil está fazendo filosofia. E Kardec vai desmistificar essa visão da filosofia. E, obviamente, também que ele deu uma contribuição enorme no combate ao fanatismo religioso. Depois o Mário vai entrar especificamente na questão disso, mas que até então a religião tinha um caráter muito dogmático e, necessariamente, os seus fiéis eram muito fanáticos. E qual foi, então, a grande originalidade de Kardec? Ele enxergou naquela, entre aspas, invasão do além, né? Ele foi tendo contato com a espiritualidade, ele foi tendo contato com os espíritos, e ele encarou aquilo de uma forma muito diferente das pessoas, porque para muitas pessoas daquela época que vivenciaram aqueles fenômenos, eles tinham meramente um caráter místico. E Kardec vai além, né? Ele, ao contrário de muitas pessoas daquela época, ele não encarava aqueles fenômenos como uma mera curiosidade. Ele queria entender, ele queria ir além. E ele identifica o potencial revolucionário que esses fenômenos teriam para a humanidade, para o conhecimento humano. E, principalmente, que a gente não pode esquecer, da sua força educativa. Kardec era um pedagogo, ele teve formação com Pestalozzi, então, inevitavelmente, a sua preocupação seria a educação. O que esses escritos, o que essa doutrina podem colaborar para a melhoria do indivíduo? E quando a gente fala de educação, a educação no termo mais puro que ela pode existir, na importância que ela tem. Todos nós sabemos da importância da educação. E Kardec sempre teve essa preocupação da força educativa dos seus livros, dos seus escritos, das suas falas. Então, o diferencial de Kardec, ele analisa, ele questiona os espíritos. Por isso que ele desenvolveu o trabalho de uma forma brilhante. Ele valoriza a observação, mas ele também valoriza o pensamento racional, a dedução lógica e a intuição. Quantas vezes nós não deixamos de lado esses requisitos, né? Muitas vezes nós nos deparamos com alguma situação e a gente esquece de analisar aquilo de uma forma racional. Ou a gente age por impulso, ou a gente age pela emoção.
Kardec teve todo esse cuidado de usar a lógica, de usar a razão e de usar a intuição, né? Nós somos seres muito intuitivos, ou poderíamos ser e não somos. E muitas vezes nós menosprezamos esse dom. E Kardec usou isso da melhor maneira possível. Ele vê, então, o espírito na manifestação mediúnica, mas essa manifestação mediúnica, ela sempre existiu, né? Ele teve um cuidado de criar uma ciência para estudar essas manifestações, mas as manifestações em si sempre existiram, desde que o homem é homem, né? Existiram sempre filosofias espiritualistas em várias religiões, em várias culturas, em várias épocas. Por quê? Nenhuma ideia é tão universal quanto a ideia da alma humana, né? Da sobrevivência dos mortos, da continuidade da vida. Nós podemos pegar várias religiões muito mais antigas do que o Espiritismo, e várias delas já falavam desses assuntos. Talvez não com a mesma propriedade, talvez não com o mesmo método, com o mesmo rigor científico, mas falavam, não era uma novidade. Agora, a grande diferença de Kardec foi o viés que ele deu para a sua doutrina, foi a interpretação. Por quê? O fenômeno mediúnico que evidencia a existência do espírito é o ponto de partida. Mas a moral, que se traduz num novo religar-se a Deus, é um ponto de chegada. E isso é uma coisa que é importante, a gente não pode se esquecer. E já que estamos falando de filosofia, vamos filosofar, é um convite. Até que ponto nós, como seguidores da doutrina espírita, nesse momento atual, estamos tendo esse cuidado? Será que a gente não está dando uma importância exagerada para o fenômeno, para a comunicação, e estamos esquecendo da moral e do teor da comunicação? Fica aí um convite para todos nós. E é um convite importante, que a gente não pode se esquecer. Na folha de rosto também tem uma espécie de, entre aspas, subtítulo do Evangelho, que fala também da proposta do livro. O que vai ser tratado nesse livro? O Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Então, só para reafirmar, já foi dito, mas é importante que se diga novamente. O Evangelho vai trazer as questões morais, que vão nortear a vida do indivíduo. E são questões que, em concordância com o Espiritismo, Kardec seleciona trechos dos Evangelhos e elabora ali, disserta sobre aqueles assuntos, sempre em concordância com aquele trecho do Evangelho, dos textos evangélicos que ele selecionou. E essa questão da aplicação às diversas posições da vida. Quando a gente está com problema de família e a gente recorre ao Evangelho, a gente encontra alguma coisa ali? Encontra, sempre, várias. Quando a gente está com problema com o chefe, a gente encontra alguma coisa ali? Encontra, várias. Quando a gente está com problema com o vizinho, a gente encontra soluções ali? Encontra, várias. Então, seria muito difícil falar de um assunto que aflige a humanidade que não estaria tratado ali. Seja um problema, seja uma solução. Então, é um guia seguro. E falando um pouquinho sobre a filosofia, né? A filosofia, como indagação dos problemas fundamentais da existência, ela é inata ao ser humano. Ou seja, todos nós somos filósofos, todos nós fazemos filosofia. Muitas vezes a gente nem sabe que está filosofando, mas estamos. É uma condição natural, é uma condição inata. E qual é o melhor exemplo de filósofo? As crianças, certamente, são os melhores exemplos que a gente pode ter. Porque mesmo diante da sua inocência, entre aspas, eles estão sempre nos questionando. Por que isso? Por que aquilo? Por que dessa forma? Por que não dessa? E, às vezes, nós, como adultos impacientes que somos, tolhemos essa vertente filosófica das crianças. Só que é muito saudável, é muito natural.
E são através das perguntas que as crianças têm contato com o mundo, que elas têm contato com o universo do conhecimento. E seria bom se nós não perdêssemos isso, se nós continuássemos nos questionando os porquês. Não aquelas pessoas que... Porque tem pessoas que exageram um pouco, né? Que são aqueles questionadores inveterados, que estão sempre questionando, às vezes até para incomodar ali quem está sendo questionado. Mas seria bom se a gente conseguisse dosar isso, não exagerar, mas também não perder, que é importante a gente fazer esses questionamentos sobre tudo, sobre a vida, sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. É importante. Então, o que seria a filosofia? A filosofia ela é uma busca humana por respostas, por sentido, por racionalidade, por entendimento das coisas. E o espiritismo, pela própria natureza das questões com que se ocupa, é filosofia. Algumas perguntinhas clássicas, né, que afligem todo ser humano, que tem um mínimo de razão e de discernimento. Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E, apesar de serem perguntas complexas, né, a gente não pode desmerecer a profundidade dessas perguntas, mas elas são facilmente respondidas pela doutrina espírita, pela filosofia espírita. E o que acontece muitas vezes com as correntes filosóficas? Elas passam por momentos, né? As correntes filosóficas, elas defendem muitas vezes conceitos baseados no seu tempo, né? Retrata a sociedade vigente, retrata uma cultura. E com a filosofia não foi diferente, ela passou por momentos. Em alguns momentos, ela chegou, inclusive, a querer negar o elemento divino. Existiu uma tentativa de defender uma filosofia que fosse meramente humana, que fosse isenta de toda e qualquer influência religiosa, metafísica, porque em determinado momento da humanidade, essa influência religiosa foi um pouco exagerada. Aí chegou um momento da filosofia que ela quis romper com tudo isso. Mas, infelizmente ou felizmente, isso não é possível. Por quê? É natural da constituição humana o transcendente, ter contato com o sagrado. É natural. Isso sempre existiu e sempre vai continuar existindo. E o espiritismo, ele nunca quis fazer esse rompimento, muito pelo contrário. Ele se aproximou cada vez mais com o transcendente, justamente para explicá-lo. E uma questão interessante também, se a filosofia trata de questões que interessam a todos os seres humanos, então, para que complicar? Né? Para que fazê-la de uma forma que seria acessível a poucas pessoas? Se todo ser humano, mesmo sem saber, né, todos nós somos filósofos, mesmo sem saber, por que não ajudá-lo, então, a filosofar com ferramentas lógicas, apoiadas na intuição, na revelação? Essa foi exatamente a proposta de Kardec. Ele veio e teve uma preocupação muito grande em tratar a filosofia de uma maneira acessível e didática. Como toda a obra, né, do Pentateuco Espírita. Kardec sempre teve essa preocupação de tratar daqueles assuntos de uma forma didática, para que quanto mais pessoas entendessem sobre aquilo, quanto mais pessoas estudassem sobre aquilo, melhor para a humanidade. Né? O cuidado que Kardec teve ao elaborar o Livro dos Médiuns, justamente para tentar desmistificar o fenômeno e tratá-lo de uma forma natural, e levar o conhecimento para todos. E no Evangelho também, ele teve essa preocupação de levar o Evangelho do Cristo, a mensagem do Cristo, de uma forma acessível. Porque naquela época com que os evangelhos dos evangelistas, né, os textos sagrados foram escritos, muitas metáforas eram usadas, muitas parábolas eram usadas, só que a humanidade evoluiu. E nós já tínhamos condições de entender aquilo de uma forma mais clara. E Kardec sempre teve essa preocupação de esclarecer, de democratizar o acesso ao conteúdo, ao conhecimento. E sempre quando a gente fala sobre o sagrado,
por toda a época da humanidade, o sagrado sempre inspirou respeito, inspirou temor, né? Esse contato com o além, o contato com os mortos, entre aspas, sempre foi um assunto cercado de misticismo, sempre foi um assunto muito nebuloso. Por quê? Isso fascina o ser humano. Sempre foi objeto de poder. As pessoas que possuíam, ou que pensavam, ou que fingiam ter esses poderes, entre aspas, sobrenaturais, que poderiam comunicar com os mortos, que poderiam sentir os mortos, que poderiam ver os mortos, isso sempre teve uma aura de sobrenatural. E isso sempre proporcionou alguns privilégios para as pessoas que tinham esses dons, que tinham esses poderes. Kardec vem, então, e faz o caminho inverso da escolástica medieval, que ela pretendia justificar a fé pela razão e submetia a razão à fé. A fé, até então, era controlada pela Igreja Católica, e não é novidade para ninguém, sem querer fazer nenhum viés de crítica, mas a Igreja Católica sempre foi uma instituição poderosa e ela tinha interesses econômicos e políticos. Então, é muito interessante a gente, já que estamos falando, né, dos fenômenos mediúnicos, saber que nós não tivemos essas pressões, né, que talvez aconteceram com as outras religiões. Aqui a religião católica para ilustrar, mas aconteciam e acontecem com tantas outras. Que o texto, talvez, com o passar do tempo, vai sofrendo adaptações, vai sofrendo traduções, para uma finalidade política, econômica, mas não vamos entrar aqui no caso por hora. Kardec, ele valida todas as religiões, ele não fala mal de nenhuma delas, e ele não fala que apenas os espíritas serão os escolhidos, que apenas os espíritas serão salvos. Por quê? Ele tem conhecimento, como sábio que era, que todas as religiões possuem verdades. E todas elas apontam para uma finalidade comum, que é a ética, que é uma ética comum e universal. Se a gente for ver, todos os textos sagrados, os textos religiosos, trazem coisas muito boas. O que talvez seja adaptado são os seguidores, né? As pessoas deturpam os textos, mas os textos são muito bons. A origem das religiões é sempre muito boa. E a finalidade da religião é exatamente essa, é tornar as pessoas cada vez melhores. Kardec, então, teve um diferencial ao lidar com essas questões que ele tratava. Por quê? Ele usava a crítica racional. Ele torna natural o sobrenatural. E ele dessacraliza a comunicação com o mundo espiritual. Ele trata a comunicação, ele trata o contato com o sobrenatural de uma forma comum, natural. E isso foi uma contribuição muito grande. Ele vem falar também que todo conhecimento é progressivo. E o próprio Espiritismo não é a última palavra da verdade. Como a Cléria bem disse, Kardec deixou expresso que caso houvessem desenvolvimentos, caso a ciência trouxesse novas contribuições, era para a gente ficar com a ciência. Ou seja, ele deixou a doutrina aberta aos estudos, a novas possibilidades, porque ele sabia que era isso que ia acontecer. Conforme o mundo vai evoluindo, conforme o conhecimento humano vai progredindo, a doutrina deveria progredir também. Quando Kardec traz, né, quando o Espiritismo traz a visão cósmica, né, a gente passa a ter uma nova visão de mundo, porque a gente passa a conhecer a pluralidade dos mundos habitados, né, nosso olhar se amplia, a gente para de olhar só para a Terra e passa a ver que ela é um grão de areia no universo, que existem muitos planetas, que existem muitas moradas, o que já havia sido dito por Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Só que a gente não tinha entendido, talvez. Kardec vem esclarecer isso de uma forma muito tranquila. E uma contribuição muito importante também, que a gente precisa ressaltar, é a modificação do próprio conceito de Deus. Porque antes Deus tinha uma definição antropomórfica. O que é isso?
a nossa visão e semelhança do homem, né? Sempre quando a gente fala de Deus, a gente ainda carrega isso, ainda é muito forte, é uma herança histórica que a gente tem. A gente imagina aquele senhor, um homem, sentado numa cadeira, segurando um cetro, com um olhar bravo, raivoso, e nós já temos condições de caminhar. Hoje nós já podemos ter uma concepção diferente de Deus. E a concepção que o Espiritismo trouxe para a gente é uma concepção muito maior que isso. Ela amplia o nosso conhecimento, porque Deus não é possível de definições. É mais fácil sentir Deus do que definir Deus. E essa é uma contribuição muito importante. Então a gente passa a ver Deus como um ser infinito, como um criador permanente e sustentáculo inteligente de mundos e estrelas. E aí vem o capítulo 6º, né? Que capítulo bonito, que vem falar para a gente sobre o Consolador prometido. Quem seria o Consolador prometido, senão o próprio Espiritismo? Olha que bonita essa definição. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Então, por que ele é o Consolador prometido? Ele consola porque ele explica, ele alivia porque ele esclarece. A partir do momento que a gente conhece a causa das nossas aflições, sejam elas passadas, sejam elas presentes, tudo fica mais fácil, né? Lidar com as nossas dores, lidar com os nossos conflitos, lidar com os nossos desafios. Então, a visão espírita, ela é essencialmente otimista, porque a gente sabe que o progresso é uma lei inexorável, não tem como fugir, todos nós iremos progredir. A aprendizagem é um processo natural para a ascensão das almas, para a melhora dos povos, dos mundos. Então, a gente muda a ótica sobre a dor. A gente passa a ver a dor não como um castigo, mas um processo que amadurece. E nisso a gente tem que aprender muito com os orientais, porque eles lidam com o conflito de uma forma tão bonita que a gente precisa aprender. Muitas doutrinas orientais usam como sinônimo para crise, oportunidade. E o tanto que é real isso. Como nós crescemos nos nossos momentos de crise. Se não, os únicos. Claro que a gente sabe, a velha frase, podemos avançar pelo amor, mas ainda avançamos muito pela dor. E sabemos então que são bem-aventurados os aflitos, né, porque serão consolados. O Espiritismo vem trazer uma ética diferente, né? Não a ética da repressão dos instintos humanos ou das viciações de qualquer espécie. Ela traz uma mudança de perspectiva da realidade. Por quê? Porque a partir do momento que a gente deixa de ver o universo, deixa de ver a nossa vida, deixa de se limitar a questões pequenas, como vaidade, prazer, poder, dinheiro, essas questões perdem a importância. A partir do momento que nós sabemos que somos seres eternos, passa a vida a ter uma dimensão muito maior do que isso. E aí a gente vem entender por que Mateus nos disse, né, não guardeis tesouros onde as traças corroem, porque a gente passa a entender que os nossos verdadeiros tesouros onde estão? Num modo figurado, no céu, né? Nosso verdadeiro tesouro é aquilo que nós somos, não aquilo que nós possuímos. Essa é uma fala da Dora Encontre, esse trechinho, que está num livro muito interessante para entender Allan Kardec. Caso vocês tenham a oportunidade de ler, é um livro muito bom. Ela esclarece muitas dessas questões e fala dessa necessidade de entender Kardec. A gente, baseado em tudo isso que a gente está falando, a gente entende que o Espiritismo é a doutrina do equilíbrio, do bom senso, das verdades pedagógicas que educam a alma, se ela quiser, e por sua própria vontade. A justiça divina é tão grande, Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele não nos força a nada. Nós
iremos passar pela evolução, inevitavelmente, mas quem dita a velocidade somos nós mesmos através das nossas escolhas. E isso é bonito. Por quê? Isso mostra que Deus respeita a nossa vontade. O nosso livre-arbítrio é senhor de tudo. E muito tem se falado atualmente sobre a pedagogia espírita, que vai muito ao encontro da proposta de Kardec. Por quê? O que fala rapidamente, basicamente, a pedagogia? Ela vem falar sobre a educação pela liberdade, pela ação, pelo amor. E amplia-se a ótica. Muitos centros, né, por muito tempo, enfatizavam a evangelização das crianças. Agora já fala-se em evangelização de espíritos, porque criança é uma questão temporária. Nós estamos, ora, crianças, mas depois nós vamos nos tornar adultos, nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos pobres, nós somos ricos, nós estamos encarnados, nós estamos desencarnados. São condições, mas o espírito é uma condição eterna. Então, essa é a nossa preocupação que a gente gostaria de deixar muito claro, já que estamos falando de filosofia, né? É uma necessidade que nós temos, desvendar o espiritismo com as suas características originais e a sua proposta não compreendida. Esse é um desafio do nosso tempo, nos questionarmos até que ponto nós entendemos ou não as obras de Kardec, nós entendemos ou não a proposta de Kardec, e por que não voltar um pouquinho, até que ponto nós entendemos Jesus, e mais do que entender, sentir Kardec, sentir Jesus. E obviamente que eu conjugo aqui o verbo nós, né, na terceira pessoa do plural, porque obviamente é uma questão na qual eu me enquadro, eu me coloco. Esse é o nosso grande desafio. E o Mário vai falar um pouquinho sobre o viés religioso. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, coube a mim, além da tarefa de mantê-los acordados, na última parte do nosso estudo da noite, falar sobre o aspecto religioso da doutrina espírita. Para que nós possamos fazer um estudo com esse olhar no aspecto religioso da doutrina, vamos começar com alguns questionamentos. A doutrina espírita foi concebida como uma religião? Ela é uma religião? Parece muito claro para nós hoje, né? Sobretudo para nós aqui no Brasil, talvez a maior nação, talvez não, né? A maior nação espírita do mundo atual. Qual a relação dessa doutrina com as demais religiões, partindo do pressuposto que ela é uma religião, das religiões tradicionais? Quais são os propósitos dessa revelação enquanto religião? Por que a terceira revelação veio estabelecer uma nova religião? Nós já tínhamos várias religiões estabelecidas, institucionalizadas, difundidas pelo mundo, né? Aí a gente para e pensa, por que mais uma? Será que é mais uma? E por que mais uma? Por que será que a terceira revelação não veio no seio de uma dessas religiões que já tinham muito mais condições de espalhar todo esse conhecimento? Por que veio de fora? Vamos tentar explorar um pouco esses porquês. E também tentar definir quais foram as trajetórias trilhadas por esse conceito, por essas revelações, né? E aí a gente tentar entender o porquê que isso saiu dissociado das outras religiões. E tentar extrapolar um pouquinho rapidamente de para onde estamos indo. E qual é a nossa contribuição enquanto espíritas nessa questão da evolução da humanidade. Já foi falado aqui que a doutrina espírita é a terceira revelação divina. Mas o que é uma revelação divina? A revelação divina, ela é um contato de Deus para conosco, um contato pontual. Quando nós estamos amadurecidos para uma situação,
Deus vem e faz um contato pontual e estabelece um novo rumo para a humanidade. É o contato mais mágico que nós temos, mais próximos do Criador. Foram 3 para nós do Ocidente. A doutrina espírita, que é o foco do nosso estudo de hoje, o terceiro deles. Esses contatos vêm para modificar o rumo, para conduzir a humanidade para a evolução. Sempre aguardando o preparo para o próximo passo. Vamos explorar um pouquinho, sempre com o viés religioso, com foco na religião e com foco aonde ela nos trouxe na terceira revelação. Vamos explorar um pouquinho as 2 primeiras, de modo muito rápido. Então nós tivemos Moisés como a primeira revelação, o Cristo como a segunda e a doutrina espírita como a terceira. Mais ou menos 3.400 anos atrás, no Egito, nós encontramos o povo hebreu ali escravizado. E esse povo, eles eram uma das 4 raças, uma das 4 pleiades de espíritos que haviam vindo de Capela, e eles traziam consigo um tesouro extremamente importante, que era a crença no Deus único. E eles guardavam esse tesouro como uma missão, né? Com certeza já trouxeram de lá essa missão, e eles guardavam esse tesouro com o orgulho da sua raça, né? Não permitiam que as outras raças tivessem influência sobre aquela raça, sobre os hebreus, e isso tinha esse objetivo, de preservar aquele tesouro de um Deus único, o tesouro do monoteísmo. E em determinado momento, Moisés se descobre como o eleito, tem um contato direto com Deus na primeira revelação, no Monte Sinai, e se descobre como aquele que iria conduzir aquele povo para fora do Egito, né, tirando aquele povo da escravidão, e conduzir esse tesouro até a terra prometida. E ali ele recebe o Pentateuco, os 10 mandamentos, que eram um conjunto de leis morais, portanto divinas e universais, e um conjunto de leis cívicas, essas de teor mais transitório. E eram as leis necessárias para aquele momento, para aquele grau de amadurecimento daquele povo, para aquele grau evolutivo daquele povo. E de posse dessas leis, ele conduz esse povo por 1.500 anos. 1.500 anos depois, esse povo já amadurecido novamente, está pronto para receber a segunda revelação. Estavam agora sob o jugo de Roma, e eis que surge o Messias, surge Jesus Cristo. E ele vem trazer uma nova visão de Deus. A primeira revelação nos trouxe uma visão de um Deus forte, de um Deus a ser temido, de um Deus disciplinador. Era o que aquele povo precisava no momento da primeira revelação. Já com Cristo, ele vem trazer um Deus universal, um Deus de amor. E Cristo mexe com as bases, tanto daquele povo, como mexeria com toda a humanidade posteriormente, quando ele coloca aquela célebre frase, né, que ele resume toda a lei, todos os profetas, naquela frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei, todos os profetas. E ele ainda diz que não veio para destruir a lei ou para modificar a lei, ele veio para cumprir a lei. Mas com essa frase ele reduz a lei. Ele modifica aquelas leis cívicas de alguma maneira e ele exalta aquelas leis morais. Ele exalta o Deus único. Só que quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, e ele não distingue quem é esse próximo, ele muda profundamente os rumos da humanidade. Porque ele coloca todos como irmãos. Ele nos apresenta um Deus universal, Pai de todos. Ele nos coloca todos como iguais, como irmãos, independente se romanos, se judeus, se samaritanos. É uma mudança profunda. Essa revelação, ela parte do seio do povo hebreu, ela passa por Paulo de Tarso e se espalha no mundo, sendo levada para os gentios, chegando até Roma. E ali em Roma, ela se fortalece
e parte para dominar todo o mundo ocidental. Isso foi tão forte, essa segunda revelação foi tão forte, tão avassaladora, que nós passamos a contar os nossos dias a partir dela. Nós estamos hoje no ano de 2014, após a vinda de Cristo. Então imagine a força disso, a força desse movimento. E o cristianismo passou por vários caminhos. Ele foi se consolidando ao longo do tempo. Ele começou ali em Jerusalém, começou a se espalhar por Paulo de Tarso, chegou até Roma, tomou corpo, começa a dominar o Ocidente. E ali, por aquelas vias humanas, é uma coisa divina, mas conduzida por mãos humanas. Ele chega em alguns momentos que ele encontra conflitos. E ele encontra um grande conflito num momento onde aquela igreja já institucionalizada, o cristianismo institucionalizado, ele começa a ter uma influência muito grande do império, uma influência política muito grande. Ele entra num cisma, ele entra num momento de choque e ocorre a cisma do Ocidente. Essa igreja se divide em duas. Nós que somos da área de informática não podemos imaginar outra coisa, a não ser que isso foi um backup. Então, duplicou o cristianismo ali, porque se perdesse um, tinha o outro para pôr no lugar. Quem tem um, não tem nenhum. Então, já fizeram um backup ali do cristianismo. Muito bem. Mais um pouco à frente, surge uma nova necessidade de se voltar à origem. E aí, na Alemanha ocorre um movimento interessante, que é o movimento do protestantismo, com Martim Lutero, com Calvino. Então, novamente, essa igreja se divide e mais outras formas de comunicação, formas de condução da segunda revelação são estabelecidas. Essas agora um pouco mais voltadas para a sua origem, um pouco mais simplificadas, sem tantos dogmas, sem vendas de indulgência, sem tanto poder, trazendo as pessoas para o contato direto com Deus e para o contato direto com a mensagem do Cristo. Mas observem que é sempre Cristo à frente, sempre a mensagem. É sempre o Deus único, da primeira revelação. Agora, um Deus com uma tremenda força mais próxima de nós, que foi o Cristo, como intermediário desse Deus. Agora, Deus único, não mais só o Deus de Abraão, não só mais o Deus dos judeus, dos hebreus, mas o Deus de todos, o único Deus, e sempre com Cristo à frente. E eis que surge o momento, 1800 anos depois da vinda do Cristo, surge o momento da terceira revelação, do Consolador prometido. E ele encontra uma humanidade totalmente transformada, por vários movimentos que ocorreram nos séculos 18 e 19. Entre eles, um grande avanço da ciência, o iluminismo, o positivismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Isso havia criado uma nova forma de entender o mundo, como as meninas aqui já falaram. Era uma população naquele momento que não aguentava mais todo aquele misticismo imposto pelas religiões. O materialismo começa a ganhar força. O modelo religioso se vê ameaçado. Então a religiosidade daquele momento precisava de uma nova orientação. E aí está feito o pano de fundo, está feito o terreno, preparado o terreno para esse Consolador. E o Consolador vem travar conosco um diálogo aberto, franco. Como a Dani leu um pedacinho para nós aqui, de uma mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, tirando apenas uma frase, ele vem levantar o véu que fora colocado intencionalmente sobre as coisas. E vem no momento em que os ensinamentos do Cristo devem ser completados. Agora, por que levantar o véu? Que véu? Que véu que foi colocado intencionalmente? E por que foi colocado um véu intencionalmente? Ora, foi colocado intencionalmente porque, como Jesus nos havia dito, que tinha muito a nos falar, mas que a gente não podia suportar, era necessário que tivesse um véu. Era necessário, nós não tínhamos maturidade, nem no momento da primeira revelação e nem no momento da segunda revelação, para receber todas as informações ao mesmo tempo. Foram necessários 1.500 anos, 1.800 anos da primeira,
1.500 anos da primeira para a segunda, 1.800 anos da segunda para a terceira, para que houvesse esse amadurecimento. E era chegada a hora de levantar esse véu e completar os ensinamentos do Cristo. Não havia nada a ser alterado. Havia a ser completado. E não completado porque foi criado algo depois do Cristo, e sim completado algo porque foi colocado o véu. Era só levantar o véu e mostrar, está vendo? Aquilo que vocês não compreendiam está aqui, embaixo desse véu. Muito bem, se a gente vê a evolução dessa comunicação de Deus para conosco, no decorrer dessas três comunicações, nós vamos ver que o Deus de Moisés, aquele Deus que foi apresentado a Moisés, é um Deus a ser temido. É um Deus que se impunha pela disciplina, pela imposição. Era um Deus cheio de caracteres humanos, né, como a força, como a ira, como a raiva, como a punição. E se a gente for ver, é mais ou menos a forma como a gente se relaciona com as nossas crianças. Como é que você explica para uma criança para ela não fazer alguma coisa? Com disciplina, com força, não faça. E se fizer, não pode mais tomar palmada, senão vai preso. Mas antes podia, né? Ah, eu sei. Eu tinha uma espada de plástico em casa desse tamanho. Minha mãe brincava de vez em quando de cristão e romano. Adivinha quem que eram os cristãos, né? Era eu e meu irmão gêmeo, que não precisa falar mais nada. 2 em casa, pequeno, né? Mas naquela época não tinha a lei da palmada, a espada comia solta. Nunca matou ninguém, nunca levei nenhuma espadada que eu não merecesse. Foi para deixar claro isso, né? Mas esse Deus de Moisés falava com aquela população mais ou menos da mesma forma como nós falamos com as crianças, impondo disciplina, né? Impondo respeito e colocando sanções. O Deus de Jesus já era um Deus a ser amado e não a ser temido. Ele era um Deus que, ainda que Jesus nos falasse desse Deus com alegorias, com exemplos, ele era um Deus de amor. Jesus nos mostrou um novo mundo na casa do Pai. Ele era um Deus acolhedor, que acolhia todos os seres humanos, que compreendia, que perdoava. Era um Deus diferente. E o fato de falar com alegorias nos remete a uma situação de imaginar que é a mesma forma que nós falamos com os adolescentes, né? Tem hora que você vai falar com um adolescente, não dá para você falar a verdade inteira, ele não tem bagagem para entender aquilo de uma forma completa, você tem que falar com alegoria, né? E o Deus explicado para nós pelo Consolador, ele é um Deus a ser compreendido. Obviamente que ele é um Deus para ser amado, mas ele é um Deus para ser amado em cima de uma compreensão profunda. Falar que nós vamos compreender Deus seria uma pretensão enorme, mas nós podemos compreender um pouco mais as leis divinas, leis de causa e efeito, né? Porquê das encarnações, as vidas futuras, as vidas pregressas, enfim, é um Deus a ser compreendido. E o teor dessa comunicação, dessa terceira comunicação, ela é de esclarecimento, é a maturidade. Ainda que é uma maturidade relativa, vamos entender assim, mas é de uma maturidade. Quando nós estamos conversando de um ser maturo para o outro, não tem que usar alegoria. E nem muito menos ameaça. Nós temos que usar o esclarecimento. Então assim foi a comunicação de Deus para conosco nessas 3 revelações. Outro ponto importante, uma vez esclarecido como é que nós chegamos na terceira revelação, é como foi a formação dessa terceira revelação. Como ela estava em consonância com aquele ser que ali estava pronto para recebê-lo. E aí nós vamos chegar no positivista Augusto Comte, que ele dizia que a evolução do conhecimento humano passa por 3 etapas, a religiosa, a filosófica e a científica. Na etapa religiosa, os fenômenos eles são explicados através de causas sobrenaturais. Na filosófica, eles são explicados através das causas racionais. E na científica, através do conhecimento das leis naturais. Era um momento em que a ciência falava muito alto. O materialismo estava muito em alta também, né? Buscava explicações sem o envolvimento de Deus. Muito bem. Adaptada ao novo tempo, esta revelação faz o quê? Inverte o processo normal, inverte inclusive o processo que Comte colocava como natural, e começa pela ciência, vem para a filosofia, para terminar na religião. Então imaginem só, né, a grandeza disso. Inverte. Sempre as coisas eram feitas, como Comte dizia,
Sempre partia de uma coisa mística, passava para uma coisa racional, e lá na frente se descobria a lei de causa e efeito. Com a doutrina espírita foi o inverso. Começou com o fenômeno científico, passou a racionalizar esse fenômeno e chegou depois e falou, aí, está aqui, ó, isso aqui é uma religião. Está aqui todo o aspecto moral e religioso por baixo desse pano aqui, que agora vocês levantaram e agora vocês estão prontos para entender. E a doutrina vai além ainda disso, né, porque ela propõe uma aliança entre a ciência e a religião, que eram duas forças que caminhavam sempre às turras e sempre em paralelo, dificilmente conseguiam algum ponto de conversão. E nesse momento ele propõe que as duas forças sejam colocadas em conjunto para formar uma única força muito poderosa, capaz de auxiliar e acelerar a evolução humana. E aí chegamos no Evangelho. O Evangelho, ele é escrito na sua primeira edição como imitação do Evangelho. E Kardec coloca que ele vai tratar ali do desenvolvimento dos tópicos religiosos do Livro dos Espíritos. Como a Clélia já colocou, ele representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. E aí a gente vê uma comunicação de um mentor, em 1863, em agosto, que ela diz o seguinte, ó, com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Então essa obra era aquilo que faltava para esse edifício. E como bem a Clélia disse, é um edifício que não pode ser tratado de maneira separada. É um conjunto. E com essa obra já se podia ver que esse edifício ia se libertando dos andaimes. Ele estava pronto, ou quase pronto, para dar sequência. Era o complemento daquela doutrina. E ela é uma religião. E aí a gente vê 2 pontos de Kardec para a gente poder explorar um pouquinho. Ele coloca primeiramente lá, ó, faltam-lhe para isso os implementos característicos, ritos, dogmas, sacerdotes e templos, segundo a concepção clássica. A princípio, não é bem uma religião. Mais à frente, em 1868, em 1º de novembro, num discurso, ele coloca o seguinte, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Então, sim, no sentido filosófico, é uma religião. Vamos andar um pouquinho com essa ideia. Mais à frente ele coloca o seguinte, não pode ser institucionalizado sob a forma de uma religião convencional. E por que não? Porque seu templo é interno, seu ensino é racional, e seus ritos são a prática do bem e a conduta correta. Então o templo é interno. O ensino é racional e o ritual são as práticas do bem. E vai mais além, não prega moral autoritária, manda conduzir-se de acordo com os princípios éticos do Evangelho, respeitando o momento evolutivo de cada um, respeitando o livre-arbítrio. Siga em frente. E aí nós temos outra comunicação extremamente interessante nessa mesma linha, do Luís IV, que é o rei da França, que foi rei da França de 1226 a 1270, foi o período em que ele viveu, provavelmente. Participa da Segunda Cruzada, é preso pelos muçulmanos e foi libertado, tamanha eram as suas virtudes. Depois ele vem a morrer de peste, e ele participa ali da elaboração de algumas comunicações durante a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, e uma das comunicações eu pensei a seguinte frase, os espíritos não vêm subverter a religião como pretendem alguns, mas vêm ao contrário sancioná-la através de provas irrefutáveis. Então aqui ele mostra que essa doutrina não buscava hegemonia sobre as demais religiões. Por isso que às vezes a gente vai refletir, ela é uma religião? Sim, mas de que jeito? Ela vem se sobrepor às outras religiões? Não, ela não deve ser institucionalizada. Colocado dessa maneira aqui, ela deve ser vista como um apêndice a ser usado por qualquer religião. E ele vai mais longe, ele fala que, num outro trecho, que ela pode ser usada, inclusive, por qualquer nação, independente de qual religião, independente de religiosidade. Porque tratam-se de leis universais. Então pode ser um apêndice, está dentro de nós, pode ser usado por qualquer um, de qualquer credo, em qualquer momento.
Não tem esse desejo de poder, de hegemonia, de dominar. Tem uma frase muito famosa, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Essa frase sintetiza muito. Né? Nós temos depois um outro trecho lá que ele fala o seguinte, ó, esclarece e orienta qualquer religião formal que o queira adotar. Então deixou à disposição qualquer religião que o queira adotar. Sem rito, sem dogma, sem hierarquia, sem sacerdote. Continue usando a sua. Não tem problema nenhum. Mas seria muito útil se pudesse dar um passo e adotar os conceitos da terceira revelação. Depois ainda tem um axioma extremamente importante que é: fora da caridade não há salvação. Com isso ele consagra o princípio da universalidade, né, perante Deus, e da liberdade de consciência. E ele evita as questões de fora da verdade, fora da igreja, fora do espiritismo, porque isso é universal. Qualquer um, está à disposição de qualquer pessoa. E quais foram os rumos dessa doutrina pós-codificação? Essa doutrina encontra um cenário muito árido para o seu desenvolvimento na Europa. A Europa, durante 1000 anos, só ficou 200 anos sem algum conflito entre algum país ali. Né? Então, no momento ali, entre a codificação e depois da codificação, teve a Guerra Prussiana, Franco-Prussiana, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, depois teve toda a reconstrução da Europa, que ficou às traças, entregue às baratas depois da Segunda Guerra Mundial, e ainda tinha, em contraponto, um excesso da Santa Inquisição que era muito forte. Já visto o episódio da queima dos livros dos Espíritos, lá em Barcelona, pelo bispo. Então, isso tudo, esse conjunto de situações e de fatos, influenciaram muito para que os europeus ficassem com repulsa dos assuntos religiosos. E a doutrina espírita acaba ficando associada mais à filosofia na Europa do que à religião. Mas Deus tinha outros planos. E havia um país, Tupiniquim, aqui de braços abertos para receber a terceira revelação. E é um paradoxo, porque é o país com o maior número de católicos do mundo. Né? Segundo o IBGE, nós temos 125 milhões de católicos. Como a pesquisa deve ser mais antiga, deve ter aumentado o número. Né? Então, mas era esse o país que estava pronto para receber essa revelação maravilhosa. E havia uma série de fatores interessantes que favoreciam essa vinda do espiritismo para cá e a proliferação dele. Uma foi a nossa herança do catolicismo português. O catolicismo português, ele tinha como característica ser uma religião muito interior, uma religião muito próxima, né, dos santos como intermediários de Deus. Então era uma religião um pouco mais, digamos, light, um pouco mais flexível do que a que era aplicada no resto da Europa. Eles tinham ainda um forte apelo pelo ritual com os mortos, né, com procissões, com conversas aos pés do túmulo. Então, era uma religião um pouco mais interiorizada, um pouco mais pessoal. E chegando no Brasil, você encontra aquela mestiçagem toda, né, dos negros com os seus ritos, dos índios, depois de todos os imigrantes que vieram. Então, todo esse caldo, a igreja, até para poder se controlar aqui dentro, ela tem que fazer algumas concessões e ser mais flexível do que ela foi em outros pontos. Nas suas caçadas, né, nas suas imposições. Que era difícil, era muito miscigenado. Né? E às vezes a gente reclama, né, de ter sido colonizado pelos portugueses. Se a gente for olhar essa questão, era o planejamento divino. Se talvez nós tivéssemos sido colonizados por espanhóis ou por ingleses, talvez a doutrina espírita não tivesse tido a receptividade que teve. A gente eu tenho que me preocupar um pouco com o que eu falo, porque às vezes eu falo, português, mas não tinha outro, não podia ser outro. São esses mesmos. Fazia parte do plano, né? Inicialmente, a doutrina é trazida para o Brasil e ela é praticada em círculos de imigrantes franceses ali, no Rio de Janeiro. Em 1860, surgem as primeiras traduções da obra de Kardec, e aí ele começa a se difundir entre os brasileiros, sobretudo entre os militares e entre o pessoal daquele nacionalismo político daquela época e tudo mais. Um grande fato foi a adesão de Bezerra de Menezes, que era um médico e político cearense de muita importância, ele adere à doutrina espírita, né? E depois, logo um pouco à frente, em 1884, é fundada
a Federação Espírita Brasileira. Em 89, 5 anos depois, a federação se encontra num processo ali de cisão, uma briga meio ideológica ali entre aqueles mais céticos que buscavam o lado mais científico da doutrina e os outros chamados místicos que tinham um viés mais religioso. Bezerra era um desses místicos. Mas, imagino eu que pela sua postura moral, pela sua importância, ele foi aquele que foi eleito para poder apaziguar esses ânimos. Então ele assume a presidência da FEB e ele institui depois o estudo do Livro dos Espíritos, que começa a ser feito lá nos salões, e posteriormente o serviço de assistência aos necessitados, né, que dá um amplo campo de trabalho para os médiuns da época, que principalmente tinham como atuação ofertar receitas, eram os médiuns receitistas, né, naquela época. Com o advento da República, o princípio constitucional da liberdade religiosa fica mais fácil para que o espiritismo se propague, podia se propagar às claras, sem qualquer tipo de perseguição. E ele se consagra aí como a doutrina da caridade. Esse título era um título da Igreja Católica, né? E principalmente por essa assistência aos pobres e por essa assistência receitista aos pobres, que naquela época não tinham acesso a nenhum tipo de assistência médica. Outro ponto importante nessa caminhada foi quando se define um padrão para a organização dos centros espíritas. Então se começa a se formatar, né, os centros como a gente conhece, com estudos, terapias de passe, água fluidificada, desobsessão, né, e esse padrão vem até hoje. Nós podemos viajar o Brasil inteiro e vai em casas espíritas, dificilmente vai fugir muito do padrão, né? Estudo, passe, água fluidificada, reunião de desobsessão, estudo sistematizado. Então foi criando um modelo. Outro ponto extremamente importante para a doutrina é que o Brasil se tornou um celeiro de médiuns, né, das mais diversas formas de manifestação. Então nós temos vários, né, os médiuns curadores, os médiuns psicógrafos, e, enfim, uma grande quantidade de formas e uma grande quantidade de médiuns em cada forma. E aí nós citamos talvez o maior deles, sem desmerecer nenhum outro, pelo amor de Deus, né? Mas a obra não deixa a gente dizer que Chico é o maior de todos os médiuns do Brasil, para não dizer de todos os médiuns de todos os tempos, né? Pela obra, pela quantidade, pela qualidade da obra, pelo complemento que ele deu à doutrina, né? Foram 400 livros, mais de 400 livros, 430 e alguma coisa, sei lá, né? Alguém sabe o número? 412. Os créditos para Nara, 412 livros. Já você me ajuda em outro. Tá? E os principais autores espirituais desses livros eram Emmanuel, que foi sempre o mentor de Chico, que conduziu todo o trabalho de Chico, né? E André Luiz. E é interessante a gente observar a condução desses dois, né? Emmanuel, ele trata mais no aspecto doutrinário, né, de trazer aquele universalismo cristão. Já André Luiz é uma coisa mais técnica. Ele vem trazer para nós os aspectos da vida no plano espiritual, né, e as questões técnicas e morais da mediunidade e das obsessões. Então, são complementares e que complementam a obra de Kardec, sem nunca ferir nenhum ponto. Aí nós temos outro, talvez o segundo mais importante, também não desmerecendo o Divaldo, né, não dá para ficar fazendo, para comparar gigante, o tamanho de gigante, uma formiga querendo comparar o tamanho do gigante. Não dá para você saber qual que é maior, meu amigo, né? Mas o Divaldo tem mais de 150 livros. Quantos, Nara? A Nara vai pesquisar até o final da semana, ela fala para nós, né? O espírito que mais se propõe a produzir obras pelo Divaldo é Joana de Ângeles, que é a sua mentora, né? E Joana de Ângeles já tem um foco diferente de Emmanuel e de André Luiz, e também complementar. Um foco mais com conteúdo bastante psicológico, né? Uma busca pelo bem-estar, pela autoestima, uma busca pela reforma íntima, é uma outra forma de comunicação e complementar, da mesma forma, sem se chocar com nada, né? E o Divaldo tem uma outra questão extremamente interessante, que é o fato dele ser um missionário, né? A sua peregrinação missionária levando o espiritismo para todos os cantos do mundo. São mais de 3 décadas fazendo isso. Um conferencista
especial, né, muito procurado, né, que ajuda muito a Federação Espírita Brasileira no processo de internacionalização do espiritismo. E um fato interessante do Divaldo, em 2004, em Paris, no 4º Congresso Mundial, ele faz a abertura psicografando ao inverso, em francês, uma mensagem de Leon Denis. Se vocês forem na internet procurar, tem a mensagem lá. Então, o que aconteceu com a doutrina, né? Ela foi lá, codificada no século XIX, ela nasceu como um movimento internacional, como a Cléria colocou aqui, né? Ao mesmo tempo em várias partes do mundo, como revelação, né? No século XX ela se retrai, chegando quase à extinção na Europa, ela fica na França ali reduzida a alguns grupos de estudo, né? Em 1980 ela começa a aflorar um pouco mais, ganhar força. Em 1990, ela tem a articulação feita por vários países, com congressos mundiais, nacionais e regionais. Em 2004, tem esse 4º Congresso Espírita. E um dado interessante, tinham 1.763 pessoas no Congresso Espírita de Paris, o 4º, 1.190 eram brasileiros. Só estava em Paris, né? Nós temos, então, um movimento, né, de exportação do espiritismo brasileiro, né, para todos os cantos do mundo. E ele começa onde? Ele começa na Federação Espírita Brasileira, né, ele começa depois com o SEI, que é o Conselho Espírita Internacional, e eles atuam fornecendo material intelectual e doutrinário em várias línguas, né. Eles apoiam a realização de congressos nacionais e continentais. Tem outras instituições também nessa mesma linha de trabalho, né, como o caso da AME, que é a Associação Médico Espírita Brasileira. Tem a brasileira e tem a internacional, a Associação Médico Espírita Internacional, né, e ela também realiza congressos e faz publicações. E nós não podemos esquecer dos imigrantes brasileiros, né, esse mar de gente brasileira que está lá fora e que está trabalhando, né, com a criação de grupos espíritas, com estudos em casa, com criações de associações, né, chamando vizinhos, fazendo comunidades na internet, para poder espalhar, né, pelo mundo afora essa terceira revelação, que veio ser fomentada aqui no Brasil. Né. E eles tentam estabelecer um diálogo, né, com a influência brasileira, com as referências locais. Tem um caso interessante da Holanda, que o pessoal que tem um grupo espírita lá na Holanda, saiu procurando obras e encontrou toda a obra de Kardec traduzida na língua holandesa. E aí eles começaram a fazer as religiões nas duas línguas e difundir aqueles livros e tudo mais. Então é um trabalho, não é feito mais só por uma associação, né, ou por algumas associações. Elas ajudam muito, auxiliam muito, estão na frente disso tudo. Mas as pessoas estão multiplicando isso, né, e o Brasil é um lugar propício para esse tipo de ação, porque é difícil você conversar com algum brasileiro que não tem alguma raiz externa, que não seja meio italiano, meio espanhol, meio africano, meio russo, meio alguma coisa, né? Então está muito fácil para sair daqui para fora. Então é o Brasil participando dessa reformulação, desse processo de reformulação da humanidade, né? E aí eu ouso a fazer uma comparação que está se dando com a terceira revelação, com o Consolador, aquilo que se deu com a segunda, né, com o cristianismo. O cristianismo nasceu ali em Jerusalém, fomentou-se ali no seio do povo judeu, depois foi para Roma e de Roma foi para o mundo. Com o espiritismo, gente, está acontecendo a mesma coisa. Ele foi concebido na França, foi todo estruturado na França, veio para o Brasil, foi complementado, criou corpo e agora está no processo de expansão para o resto do mundo. Aí a gente fala, mas a terceira revelação está demorando muito para emplacar. Não está. Se nós formos olhar os 200 primeiros anos do cristianismo, foi um rame-rame danado também, quase se extinguiu. Foi uma luta danada, de poucas pessoas sofrendo, sendo perseguidas, né, para depois, lá na frente, ele infiltrar em Roma e dali partir. Né? Aqui nós estamos só com 150 anos da terceira revelação. Os 150 que nós estamos agora comemorando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então são só 150 anos. E com a velocidade das coisas hoje, nós não vamos precisar esperar 1.500 anos, com certeza. E nós estamos fazendo parte desse processo de expansão dessa terceira revelação. Basta que a gente confie em Deus. Certo? Muito obrigado, pessoal.